Passamos ao próximo processo, então, senhora Ana Mota. Quarto item da pauta, processo número 00058-009924/2015-09. Assunto: revogação das portarias números 806, de 24 de julho de 2007, e 327, de 7 de março de 2008. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor, passemos à leitura do relatório. O interessado submeteu à diretoria proposta de revogação das portarias ANAC 806/2007 e 328/2008, que determinam um raio máximo de cobertura de 1.500 km para as operações regulares com partida ou chegada no aeroporto de Congonhas, com fundamento na ausência de motivação técnica ou econômica para a manutenção dessa restrição, e com o objetivo de flexibilizar as operações regulares neste aeroporto, permitindo a ampliação dos serviços de transporte oferecidos. O processo teve início em 2 de fevereiro de 2015, com a solicitação de abertura de processo preparada pela Gerência de Operações e Serviços Aéreos, com base na nota técnica número 2, encaminhada à Superintendência de Regulação Econômica. A nota técnica apresenta o histórico da edição das resoluções e portarias pertinentes e conclui que não há política pública expressa que oriente a ANAC a manter o limite de 1.500 km para o raio de operações no aeroporto de Congonhas. A seguir, aqui no relatório, eu descrevo um pouco do conteúdo. A linha A, a resolução CONAC 006, determina a ANAC que restringe as operações aéreas no aeroporto de Congonhas a voos ponto a ponto, ou seja, excluindo voos com escala e conexão. Também determina a proibição de operações de voos fretados e charters nesse aeroporto, isso em 2007. A portaria ANAC, por sua vez, número 806, de 24 de julho daquele mesmo ano, restringe as operações aéreas no aeroporto de Congonhas a voo ponto a ponto e conforme determinado pela resolução, e ainda restringe as operações ao tempo máximo de 120 minutos. Posteriormente, outra portaria da agência, 967, de setembro daquele ano, altera a portaria 806 de 2007, modificando a restrição de 120 minutos para um raio operacional máximo de 1.000 km. A resolução CONAC 021 determina a ANAC que estenda para 1.500 km o raio máximo permitido às operações no aeroporto de Congonhas, conforme estabelecido na portaria 967, durante um período apenas, de 1º de dezembro a 15 de março de 2008. A resolução CONAC 001 de 2008 determinou à ANAC que regulamente a operação no aeroporto de Congonhas, autorizando os voos regulares com escalas e conexões. Além disso, determina que sejam autorizados voos fretados e charters em períodos determinados. Mais uma vez, em março daquele ano, a portaria ANAC 327 revoga a portaria 967 e altera a portaria 806, estabelecendo a restrição de raio máximo de 1.500 km para as operações regulares com partida ou chegada no aeroporto de Congonhas. A resolução CONAC 001/2014 determina que estenda no período da Copa do Mundo o raio de cobertura das operações no aeroporto de Congonhas, observadas exclusivamente as limitações de ordem técnica e operacional, e determina ainda que sejam autorizados voos charters e fretados no mesmo período. Em fevereiro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica encaminhou aos superintendentes de padrões operacionais de aeronavegabilidade e de infraestrutura aeroportuária uma consulta quanto ao posicionamento de cada área sobre a proposta em questão. Em memorando, a CIA e a SAR informaram não se opor à revogação. Esses memorandos constam no processo que está aí, viu, presidente? São memorandos número 86 da CIA e o memorando 81 da SAR, de março de 2015.
Em 13 de agosto de 2015, a Superintendência de Padrões Operacionais encaminhou ao Superintendente de Acompanhamento e Serviços Aéreos, via memorando 146, o memorando 103, onde, baseado na nota técnica, informa que não se opõe à revogação proposta, mas recomenda a realização de consulta ao Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea do DECEA, CGNA, sobre eventuais impactos em função do aumento do tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas, o que poderia ocorrer. Em resposta à consulta, o chefe do CGNA declara no ofício número 14 que não se opõe à revogação da proposta. Juntada ao processo, encontra-se ainda a carta da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR, de 9 de julho de 2015, solicitando a referida revogação e justificando que tal ato permitirá aumentar o número de localidades atendidas nos voos de e para o aeroporto de Congonhas, em especial localidades da região Norte e Nordeste. Em resposta ao pleito, foi emitido novo memorando da CIA ao chefe de gabinete, informando que não há requisito técnico no âmbito daquela superintendência para justificar a limitação de 1.500 km. Em setembro deste ano, foi encaminhado à Gerência de Operações de Serviços Aéreos o formulário de análise para a proposta de ato normativo, contendo um resumo das informações já apresentadas, e onde se pode verificar que, de acordo com a análise técnica, não existem custos ou efeitos negativos oriundos da revogação proposta. Finalizando o processo pela área técnica competente, a nota 001 da SAIS resume os autos e ressalta não ser possível identificar a justificativa técnica para a imposição que foi feita à época de 1.500 km. Assim, seguindo os trâmites processuais, recomendou o encaminhamento do processo à Procuradoria para análise prévia e posterior submissão à deliberação à diretoria colegiada. O parecer da nossa Procuradoria reconhece a conformidade legal do processo, mas recomenda que seja complementada a instrução, previamente à submissão do feito à deliberação da diretoria, com exposições tais razões que justificam a inclusão da liberação do raio de cobertura do aeroporto de Congonhas à época da edição das portarias. Recomenda também que sejam consultados o CONAC e a SAC a respeito da compatibilidade dos atos propostos às orientações da Política Nacional de Aviação Civil e que seja alterada a forma do ato, sendo, na interpretação da Procuradoria, a resolução o instrumento mais apropriado, conforme dispõe a IN 23. Ao final, o documento deixa claro que o parecer jurídico tem caráter opinativo e não vincula a administração, que pode adotar, em ato motivado, solução diversa da preconizada, assumindo os riscos decorrentes. Na sequência, em despacho 00540, o Procurador-Geral da ANAC aprovou o referido parecer com ressalva e com o qual concordo, por não considerar necessária a consulta ao CONAC ou à SAC, cabendo à diretoria, em seu entendimento, avaliar tanto o mérito da proposta quanto sua compatibilidade com eventuais diretrizes fixadas pelo CONAC ou SAC. Não há no processo documento que apresente resposta às recomendações da Procuradoria em relação à consulta ao CONAC e à SAC, ou em relação à identificação das razões que motivaram a determinação da restrição do raio de operação no aeroporto de Congonhas, na época da edição das portarias. Contudo, foi juntada ao processo minuta de resolução, além de minuta de decisão anteriormente apresentada, para posterior manifestação quanto à forma do ato normativo. Por fim, em 24 de novembro de 2015, o Superintendente de Acompanhamento e Serviços Aéreos encaminhou à ASTEC o despacho 168, recomendando à diretoria a revogação das portarias ANAC 806 e 327, que limitam o raio de cobertura das operações regulares com partida ou chegada no aeroporto de Congonhas. E ainda, por entender, não ser clara a IN 23, recomenda que o relator do processo determine o instrumento adequado para a execução do ato. É o relatório, presidente. Um comentário ou dúvida, senhores? Não há dúvidas.
Pode prosseguir o voto. Relator, por favor. A proposta de revogação das portarias que restringe o raio de cobertura das operações regulares com partida ou chegada do aeroporto de Congonhas a 1.500 km se baseia, dentre outras coisas, na justificativa técnica ou operacional para a manutenção de tal restrição e tem como objetivo a ampliação da oferta de serviço do transporte aéreo, possibilitando a ligação do aeroporto de Congonhas a regiões do país anteriormente inacessíveis em função dessa limitação, mantendo, obviamente, a observância e a capacidade do aeroporto. Conforme esclarece a área técnica responsável, respaldada nos pareceres adicionais das demais áreas consultadas, não foi possível identificar a motivação técnica ou operacional para a manutenção da restrição, que, diga-se, foi feita exclusivamente em portaria da ANAC. Também não foi identificado qualquer conflito de compatibilidade em relação às diretrizes impostas pela Política Nacional de Aviação Civil ou em relação a qualquer resolução vigente emitida pelo CONAC. Volto a dizer, justamente porque a restrição estava em portaria exclusiva da ANAC. Considerando a íntegra dos trâmites processuais, é importante levar em conta as recomendações constantes no parecer da Procuradoria, as quais não foram completamente respondidas nos autos processuais. A Procuradoria recomenda uma consulta ao CONAC e à SAC sobre a compatibilidade do ato proposto, frente às diretrizes definidas por esses organismos. A implementação da instrução processual com a indicação das razões que levaram à inclusão da restrição do raio de operações do aeroporto de Congonhas à época e a utilização de resolução como instrumento de publicação do ato normativo. Entretanto, volto a mencionar, conforme o posicionamento do Procurador-Geral, Dr. Clésio, e com o qual concordo, é apresentado o entendimento de que a consulta CONAC e a SAC, ou a SAC, não é necessária, uma vez que cabe à diretoria da ANAC avaliar tanto a suficiência técnica quanto a compatibilidade do ato com eventuais diretrizes fixadas pelo Conselho. Do voto. Conforme o entendimento e considerando os elementos nos autos, recomendo a aprovação da proposta de revogação das portarias ANAC 806 e 327, sendo a primeira de 2007 e a segunda de 2008, que restringem o raio de cobertura das operações regulares com partida ou chegada no aeroporto de Congonhas a 1.500 km, uma vez que, com base na análise das diferentes superintendências, não existe razão técnica, operacional ou mesmo econômica que justifique a manutenção de tal restrição. Acredito ainda que o ato atende ao interesse público na medida em que viabiliza a ampliação das ofertas de serviço de transporte aéreo, atendendo às regiões do país anteriormente excluídas em função da limitação em questão. Quanto às recomendações da Procuradoria, entendo que, conforme argumentado pelo Procurador-Geral, não existe necessidade de consulta à CONAC e à SAC, uma vez que a área técnica procedeu à análise exaustiva das resoluções e não encontrou qualquer incompatibilidade, o que, na minha opinião, prover à diretoria subsídios suficientes para entender que o ato proposto não conflita com as diretrizes impostas pela Política Nacional de Aviação. Por fim, quanto ao instrumento, entendo ser a resolução a forma adequada ao ato conforme atestado pela Procuradoria. E recomendo à ASTEC também, em conjunto com a Procuradoria, que avaliem a necessidade de revisão da Instrução Normativa 23, no sentido de evitar futuros questionamentos ou dúvidas relativos ao ato a ser emitido. É como voto, presidente. Senhores, perguntas? Não? Aprovado. Votos? Aprovado. Acompanho o relator. O relator Passa acompanha, também acompanho. Então, são 3 pontos, certo? A revogação das resoluções, ou dos atos. Isso. A resolução, isso em forma de resolução. E a recomendação à Secretaria-Geral, que faça, assessoria técnica, que faça a revisão da IN. Pelo menos verifique, porque essa dúvida foi suscitada em razão de um conflito, parece que um conflito aparente de normas, entre se seria, na verdade, uma resolução da Procuradoria ou um ato, salvo engano, da Superintendência.
Eu acho que vale a pena a gente verificar o que é que está acontecendo na SN e tentar verificar qual realmente é a melhor maneira e se há realmente essa dúvida interpretativa, né? Perfeito. Então, obrigado. Só fazendo um comentário que é importante, né, que isso significa que estamos apenas tirando a limitação formal que havia sobre esses voos, que cada empresa que faça o despacho das suas aeronaves, dos seus voos, de acordo com a capacidade da pista. Né? O que estamos colocando só são as condições, retirando da norma que falava sobre isso, e as condições técnicas continuam a ser exatamente as mesmas. Muito obrigado, diretor. Esse é um ponto, presidente. Pode falar. Desculpa. Esse é um que o senhor está colocando que eu considero muito importante. Na verdade, essa liberação em nada modifica a capacidade do aeroporto. Então, tem que se verificar efetivamente, né? Sempre vai ter que ser feita a capacidade do aeroporto de receber, assim como a capacidade da pista. Ok. Procurador, por favor. Para adequar as aeronaves, né? Só um esclarecimento em relação à aparente contradição, né? O parecer da Procuradoria inicialmente recomendava que fosse ouvido o CONAC antes da deliberação da diretoria, mas o que eu observei na sequência de atos que consta no processo, né, havia de fato algumas resoluções do CONAC à época, e numa delas foi estabelecida a restrição operacional baseada nesse raio de distância em relação ao aeroporto, né? Mas isto foi estabelecido em termos temporários, e essa regra se exauriu. Então, o que ficou após isso foram diretrizes gerais em relação à utilização do aeroporto, e a agência, por decisão própria e não em cumprimento a uma ordem específica do CONAC, criou a restrição por meio de portaria. A revogação por meio da resolução atende à lógica atual e à disciplina atual em relação aos atos normativos da agência, por isso que não estamos fazendo uma portaria. E também em relação a ouvir ou não o CONAC, se a gente fosse adotar essa lógica de oitiva do CONAC para avaliar se estamos cumprindo ou não as diretrizes do CONAC, nós teríamos que fazer isso para qualquer ato da agência, praticamente. Então, não vi sentido nessa oitiva e não vejo nenhum risco jurídico em não fazer essa oitiva prévia, né? Muito obrigado, procurador. Um outro comentário, senhores? Não? Muito obrigado, diretor Botelho.